Incidente com Sarah McCoy. Em 24 de maio de 2013, os visitantes do South Lakes Wild Animal Park em Cumbria, Reino Unido, desfrutavam de um dia rotineiro observando animais exóticos. Nos bastidores, uma tratadora de animais de 24 anos desempenhava suas funções rotineiras, cuidando de alguns dos moradores mais perigosos do parque. Ela trabalhava na instituição há vários anos e era conhecida por sua dedicação ao bem-estar animal. O parque abrigava vários tigres de Sumatra, uma espécie em perigo de extinção, com menos de 400 exemplares restantes na natureza. Estes tigres podem pesar até 140 quilos e são capazes de matar a presa com uma única mordida no pescoço. O recinto foi concebido com uma série de portas e barreiras interligadas para evitar o contacto direto entre os tratadores e os tigres. Por volta das 15h30, algo ocorreu mal. Ocorreu uma avaria mecânica numa das portas de segurança. O mecanismo de fecho deslizante, que deveria ter trancado automaticamente, apresentava um defeito. Quando foi inspecionado mais tarde, os investigadores descobriram que o metal estava desgastado devido ao uso repetido, criando uma folga de apenas 8 mm, suficiente para impedir o fecho completo. Ao deslocar-se entre as secções do recinto, a tratadora não se apercebeu de que a barreira não estava totalmente segura. O tigre, um macho chamado Padang, forçou a porta, que não estava trancada. Testemunhas relataram ter ouvido ruídos. O parque ativou imediatamente os protocolos de emergência, mas a equipa não conseguiu chegar até ela a tempo. O tigre arrastou o corpo dela por uma secção fechada do habitat. Quando os socorristas finalmente conseguiram aceder ao local, verificaram que ela tinha sofrido ferimentos catastróficos no pescoço e na cabeça. A força da mordida de um tigre de Sumatra ultrapassa as 1000 libras por polegada quadrada, esmagando as vértebras e cortando vasos sanguíneos principais. A morte teria ocorrido em questão de minutos. Incidente de Jayanarain Karasari. Em 12 de março de 2025, o Safari World em Bangkok estava funcionando normalmente, com turistas dirigindo pelos recintos para observar a vida selvagem com segurança dentro de seus veículos. O tratador de animais veterano, de 58 anos, trabalhava no local há mais de 2 décadas. Ele era responsável por monitorar o comportamento dos animais e manter os protocolos de segurança no recinto dos leões, um habitat de 8 acres que abrigava um grupo de 7 leões africanos. A manhã tinha sido rotineira, com as temperaturas a atingirem os 33 graus Celsius ao meio-dia. Por volta das 14h15, as câmaras de segurança captaram o tratador a sair do seu veículo de manutenção dentro do recinto de visitação. Ele tinha avistado algo no chão, mais tarde identificado como um dispositivo de monitorização caído, e decidiu ir buscá-lo. Os leões estavam a descansar a cerca de 23 metros de distância, debaixo de acácias. Os regulamentos do parque proibiam estritamente que o pessoal saísse dos veículos nas zonas de predadores, mas o tratador parecia acreditar que a distância era suficiente para garantir a segurança. Ao baixar-se para apanhar o dispositivo, virou momentaneamente as costas ao grupo de leões. O leão macho, com cerca de 190 quilos, reparou no movimento e aproximou-se silenciosamente por trás. Testemunhas num autocarro de excursão próximo descreveram ter visto o leão acelerar de repente até à velocidade de ataque. O primeiro golpe atirou o tratador ao chão. Em poucos segundos, mais 3 leões juntaram-se ao ataque. As imagens de videovigilância mostraram que o tratador ainda estava consciente e a lutar para escapar enquanto os animais o arrastavam para o interior do habitat. Outros membros do staff tentaram intervir com buzinas de ar e veículos de emergência, mas não conseguiram aproximar-se em segurança. O ataque continuou durante 14 minutos. Quando as equipas de resgate finalmente conseguiram chegar até ele usando barreiras de proteção, o tratador já tinha sofrido uma perda de sangue catastrófica devido a múltiplas lacerações profundas no pescoço e no tronco. Incidente de Maddox Derbas. No dia 4 de novembro de 2012, o Zoo de Pittsburgh estava repleto de famílias a aproveitar um domingo de outono ameno. O recinto dos cães selvagens africanos era uma das atrações mais populares, apresentando uma alcateia de 11 cães, uma espécie conhecida pelo seu pelo malhado característico e pela sua eficiência excepcional na caça. Um menino de 2 anos estava a visitar o zoo com a mãe. O recinto tinha uma plataforma de observação situada a 4,2 metros acima do espaço dos animais. Uma grade de madeira com cerca de 1,20 m separava os visitantes da borda, com uma área inclinada além dela que levava uma rede de proteção destinada a apanhar objetos caídos. Por volta das 11h45, a mãe levantou o filho e colocou-o em cima da grade para que tivesse uma melhor vista. Num instante, ele perdeu o equilíbrio. As imagens de videovigilância mostraram mais tarde que ele ainda saltou uma vez na superfície inclinada antes de deslizar por uma abertura na rede de proteção. A queda de 4,20 m demorou menos de um segundo. Testemunhas relataram ter ouvido o impacto quando ele aterrou no recinto abaixo. A reação da matilha foi imediata. Os cães selvagens africanos estão entre os predadores mais eficientes do planeta, com uma taxa de sucesso na caça superior a 80%. Normalmente caçam em matilhas coordenadas, abatendo presas muito maiores do que eles próprios. Os funcionários do zoo responderam em menos de 30 segundos, usando extintores e barulhos altos na tentativa de afugentar os animais. Nessa altura, pelo menos 7 cães já tinham alcançado a criança. Os primeiros socorristas descreveram o ataque como frenético.
Um dos cães foi abatido pela polícia, mas os outros já tinham causado ferimentos catastróficos. Várias artérias principais foram cortadas pelos dentes especializados dos cães, concebidos para desmembrar rapidamente as presas. A rápida perda de sangue significou que, apesar das equipas médicas terem chegado em poucos minutos, não havia hipótese de sobrevivência. Todo o incidente, desde a queda até à lesão fatal, durou aproximadamente 4 minutos. Incidente no Zoo de Heilbronn. No dia 7 de agosto de 2023, as rotinas matinais decorriam normalmente no Zoo de Heilbronn, em Salzburgo, Áustria. Uma tratadora de animais de 33 anos, oriunda da Baviera, Alemanha, estava a realizar procedimentos de cuidado padrão no recinto dos rinocerontes. O seu marido, de 34 anos, trabalhava numa área adjacente. A instalação albergava um rinoceronte branco de 2 toneladas chamado Jetty, um macho de 12 anos com um corno de aproximadamente 70 cm de comprimento. Os rinocerontes brancos são geralmente considerados os menos agressivos de todas as espécies de rinoceronte, razão pela qual muitos zoológicos permitem a interação direta dos tratadores. Às 6h15, a tratadora entrou no recinto para aplicar repelente de insetos na pele do Jetty, um procedimento de rotina no verão para proteger o animal das moscas que picam. De acordo com os protocolos do zoo, ela trabalhava com este animal específico há mais de 3 anos, sem qualquer incidente. As imagens de videovigilância mostraram mais tarde que o rinoceronte parecia calmo quando o procedimento começou. Depois, sem sinais de aviso, normalmente associados à agressividade, o Jetty virou repentinamente a sua enorme cabeça na direção da tratadora. O ponto de impacto principal foi o peito dela. A força foi equivalente a ser atingido por um carro a 50 km/h. Testemunhas relataram ter ouvido costelas a partir do lado de fora do recinto. O trauma colapsou instantaneamente o seu pulmão esquerdo e rompeu a aorta, a principal artéria do coração. O marido dela ouviu a comoção e entrou imediatamente no recinto para ajudar. Quando se aproximou, o rinoceronte investiu novamente. O segundo tratador foi atingido na perna, provocando uma fratura femoral complexa. Apesar do ferimento, conseguiu chegar ao botão de chamada de emergência. Quando o restante pessoal chegou com o equipamento de tranquilização, 1 minuto depois, a tratadora já apresentava sinais de paragem cardíaca devido à hemorragia interna. Os socorristas chegaram 4 minutos após o impacto inicial, mas não encontraram pulso. O trauma maciço na cavidade torácica causou a morte em cerca de 60 segundos após o impacto. Incidente com Harambe. No dia 28 de maio de 2016, o Zoo de Cincinnati estava cheio de visitantes a aproveitar o fim de semana do Memorial Day. Entre os habitantes do zoo estava um gorila ocidental das terras baixas de 17 anos, com cerca de 180 kg. O recinto dos gorilas consistia numa área de observação separada do habitat por uma queda de 4,5 metros para um fosso. As barreiras incluíam uma grade com cerca de 90 cm de altura, 1,20 m de arbustos e uma vedação de arame. Por volta das 15h40, um menino de 3 anos conseguiu trepar por estas barreiras. As imagens de videovigilância mostraram que ele demorou menos de 30 segundos a ultrapassar os 3 obstáculos antes de cair no fosso. O impacto foi ouvido por inúmeras testemunhas. A água no fosso tinha cerca de 45 cm de profundidade. A criança estava visivelmente atordoada, mas consciente após a queda. O Harambe, que estava dentro do habitat, aproximou-se imediatamente da criança. A equipa do Jardim Zoológico ativou os protocolos de emergência 10 segundos após a queda. Testemunhas descreveram ter visto o Harambe agarrar a criança e arrastá-la pela água. Mais tarde, especialistas médicos explicaram que a força de apreensão de um gorila é cerca de 6 vezes superior à de um adulto humano, sendo capaz de esmagar ossos com pouco esforço. Durante 10 minutos, o Harambe alternou entre manusear a criança de forma suave e arrastá-la violentamente. O comportamento do gorila tornava-se cada vez mais errático e imprevisível. Os responsáveis do Jardim Zoológico enfrentaram uma decisão crítica. Os tranquilizantes demorariam vários minutos a fazer efeito e poderiam agitar o gorila, colocando a criança em maior risco. Às 15h52, a equipa de resposta a animais perigosos tomou a decisão de usar força letal. Um único disparo de espingarda atingiu o Harambe na cabeça. A bala causou morte cerebral instantânea e o animal de 180 kg colapsou imediatamente. A criança foi resgatada segundos depois, tendo sofrido apenas ferimentos leves, apesar de ter sido manuseada por um animal capaz de dilacerar membros com o mínimo esforço. Incidente com Alexei Melnikov. Em 23 de abril de 2025, o zoológico de Mariúpolo estava operando sob nova administração na região leste ocupada. Um tratador de animais de 41 anos estava começando suas tarefas matinais nos recintos dos grandes felinos. Ele trabalhou com felinos de grande porte por mais de 15 anos em diversas instalações. O zoológico abrigava uma rara tigresa de bengala branca chamada Lucy, com cerca de 7 anos e pesando 170 quilos. Os tigres brancos possuem os mesmos instintos predatórios que os seus congêneres laranja, com mandíbulas capazes de exercer uma pressão de 1000 libras por polegada quadrada. O recinto foi concebido com uma área principal de habitat ligada a um compartimento de contenção separado através de um sistema de portas hidráulicas. O protocolo padrão exigia que os tratadores confirmassem a localização do tigre antes de entrarem em qualquer parte do recinto.
Às 7h20, as câmaras de segurança captaram o tratador a aproximar-se do habitat. Ele pareceu verificar o painel eletrónico, que deveria indicar a localização da tigresa. Uma investigação posterior revelou que uma avaria no sensor indicava que a Lucy estava segura na área de contenção, quando na verdade ela encontrava-se dentro de um abrigo de madeira para dormir no habitat principal. O tratador entrou pela porta de serviço, transportando equipamento de limpeza e carne fresca para a alimentação. O interior escuro do abrigo ocultava completamente a tigreva. Quando o tratador se deslocou para o centro do recinto, a Lucy saiu repentinamente do abrigo. As testemunhas descreveram o ataque como explosivo, com o tigre a percorrer 6 metros em menos de 1 segundo. O impacto inicial atirou o tratador ao chão. A primeira mordida da Lucy foi dirigida à cabeça dele, uma técnica típica de caça usada para imobilizar a presa. Os dentes caninos da tigresa, com cerca de 10 cm de comprimento, perfuraram-lhe o crânio. Outros membros da equipa responderam à comoção em 30 segundos, mas não conseguiram entrar em segurança. Através dos monitores de segurança, observaram que o tratador ainda se mexia ligeiramente, enquanto a tigresa mantinha o aperto. Quando a equipa de emergência chegou com armas tranquilizantes 4 minutos depois, os movimentos já tinham cessado. A força da mordida esmagou-lhe o crânio, provocando uma hemorragia cerebral imediata e morte. Se quiseres ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora e não te esqueças de subscrever.